meus caros. Nessa oportunidade vamos falar sobre ideologia de gênero. Fato real, um episódio bárbaro que ocorreu em Brasília, em Goiás e no Acre. E esse crime veio ocorrendo em vários estados ou cidades, haja vista que as pessoas que cometeram essa barbárie, elas visitaram vários lugares. E foi apurado pela polícia de Brasília esse ato bárbaro de gente que não seja humana e que é adepta dessa ideologia. Pois as mulheres que fizeram esse ato violento contra um menor indefeso, uma criança, a qual vem a ser filho de uma dessas mulheres, lembrando que as mesmas eram lésbicas e tinham até matrimônio antes com homens, se separaram e se uniram. Uma tinha um menino e outra tinha uma menina. E essas duas crianças viviam com as duas. No entanto, o filho sofreu um ato tão violento, tão bárbaro, que foi de ter o seu pênis decepado, um processo chamado de emasculação, que foi feito por via manual, e também a própria costuração, ou costurar, a operação. Você deve ter percebido o tamanho da gravidade, como essa criança deve ter sofrido com a dor de ter perdido o seu órgão genital, e não mais contente com isso, elas ainda copulavam com a criança no meio, dizendo que a criança, na realidade, ela queria ser menina. Então, por isso que elas fizeram aquele processo e já estavam infeminando a criança, inclusive com coito entre os três. Olha só a perversidade, olha só a barbárie, a orgia, olha só como vai a perversidade de uma mente que não teme a Deus, que não ama o seu próximo. E cabe a gente, com esse caso, meditar sobre essa questão da ideologia de gênero. Porque uma coisa é o sujeito ter 14, 15, 20 anos e optar por ser homossexual, seja mulher, seja homem. Uma outra é querer, já desde a mais tenra idade, colocar esse fardo, eu diria, nessas crianças. Porque uma mãe, como esse caso, lésbica, pode achar que o filho queira ser mulher, e mesmo ele não querendo. Pode implementar, pode doutrinar, influenciar. Do mesmo modo, um filho com dois homossexuais. Eu não estou generalizando, não estou dizendo que todos os homossexuais fazem isso, ou lésbicas, mas estou dizendo que há possibilidade com um fato concreto que aconteceu. Por isso que é uma malignidade essa ideologia de gênero que até os senhorzinhos que estão lá no STF querem implementar, querem legalizar. Teve uma juíza que eu trouxe aqui a informação no canal, no Rio de Janeiro, que liberou a criança ter o seu nome mudado. E era um menino passando por uma menina, o nome dela, o nome da criança. E até onde vai chegar isso, essa barbárie? Inclusive, nesse processo, a família do pai da criança, a família paterna da criança, pedia na justiça a guarda. Dizia que a criança estava correndo sério risco com ela, mas não deram atenção, porque não, vamos privilegiar a mãe, mas não só a mãe, aquela que é lésbica, aquela que de fato é bem progressista. E tem muitos esquerdopatas também no meio do judiciário, juízes e juízas, esquerdopatas, progressista ao extremo, que não tem compaixão, que não de fato examina as coisas, que acham que é tudo mil maravilhas porque não é com eles, não é com a família deles, não é com os filhos deles. Elas, não contentes com isso, esse processo de tirada do órgão genital se deu há um ano e agora recentemente elas acabaram matando a criança e esquartejando e colocando dentro de um saco plástico e jogando os restos mortais para vários lugares. Olha a barbárie. Se tivesse com o pai, se tivesse com a família paterna, estava seguro, mas não, porque a justiça, como diz a expressão, é cega. E no direito a gente aprende que a expressão e a justiça ser cega deve ser imparcial, mas na realidade, se a gente for meditar filosoficamente, a justiça é cega mesmo, porque ela não enxerga determinadas peculiaridades ou não se importa. Quando digo que ela não enxerga, são os operadores do direito, principalmente juízes, promotores. Se não fosse assim, nós não tínhamos inocentes presos, inocentes condenados a estupro. Depois foi comprovado que não era ele, ou não eram eles,
Mas já era tarde, porque no mundo do crime, dos presos, quem comete essa prática sofre lá dentro e é violentado de tudo quanto é forma. O sujeito teve o vírus do HIV e já deve ter morrido, porque já faz tempo. Essa história que eu já conto várias vezes aqui no canal. Fato real, né? Não é história com E, é história com H. Então você percebe, meus caros, como está caminhando a humanidade. Como está caminhando esse Brasil que tem como liderança as pessoas que não prezam pelos bons costumes, pela moral, pela ética e muito menos por temer a Deus nos julgados. Uma coisa é ser imparcial, outra coisa é ser cego, não procurar checar as informações. Isso é muito grave. Inclusive, quem liberou isso tinha que pagar e muito. Esse juiz ou juíza que eu não sei quem seja. Ah, mas não tinha como antever isso. Ah, nós não sabíamos. Será que não sabia? Os pais estavam pleiteando, mostrando que a criança corria sério risco? Será que era mentira, era invenção? Então, por conta da morosidade do judiciário e da cegueira, porque ele não vai atrás para checar os fatos que são verídicos, quem sofre são os inocentes. Crianças violentadas, sendo violentadas, estupradas, sendo esquartejadas, tudo por conta da cegueira do extremismo, das pautas progressistas e desses que se dizem moderninhos, que são adeptos a tudo, liberar tudo. Mas é para os outros, né? Para eles não fazem isso. São bastante hipócritas. Eu queria ver eles na condição sabendo que essas mulheres poderiam fazer mal a essa criança, os pleitear na justiça, a justiça não desce. Eles não iam ficar pé, né? Eles não iam ficar enraivecidos. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos tem se esfriado e a gente percebe claramente. E isso é uma herança maldita que nós tivemos aqui no Brasil quando a esquerda mandou. Essa porcaria da ideologia de gênero. Essa coisa perversa, maligna do extremismo, do feminismo, inclusive, que surgiu isso. Foi que ensejou a procura disso. Eu não estou generalizando, eu não estou dizendo, como já disse, que os lésbicas fazem isso, mas tem casos que se fazem, sim. Aí em nome da ideologia, porque se não tivesse ideologia, talvez não ia fazer. Não, a criança ela já é menina desde o início. Nasceu homem é menina, menina é homem, Até onde nós vamos parar com isso? Quer dizer que todo mundo na humanidade era menino e menina? E não era o seu sexo original? Eu não quero entrar muito nessa discussão. Só essa barbada já me basta. A ver que essa ideologia de gênero é um exagero, algo perverso. Quando o Bolsonaro criticou isso, ele tinha razão mesmo. Quando ele denunciou o kit gay, que muitos dizem, não existiu kit gay. Não, existiu sim. Gente que comprova no governo próprio Lula. Quando o Haddad estava lá, no Ministério da Educação. Como é que não tem? Fazer essas barbadas aí? Ah, mas é fato isolado. É fato isolado? Será mesmo? A justiça, as pessoas acompanham as vidas dessas crianças que têm pais sendo 2 homens ou mães sendo 2 mulheres? É isso que eu queria ver, estou vendo. E comprova algumas teses. Isso não é preconceito, é comprovação. Uma criança precisa-se de um pai e de uma mãe. Ela não consegue viver só com 2 mães ou só com 2 pais. Essa é a grande realidade. Freud já até explicava alguma coisa nesse sentido. Tantos outros, né? Pedagogos, filósofos, etc. Assim a importância da figura paterna e da materna. Quando não se tem, fica muito difícil. A pessoa suscetível é isso. Só Deus na causa, meus caros. Oremos. É lamentável. Quando você em Deus deposita sua fé, fé em Deus.